por favor, com licença, me desculpe, vou usar a próclise, me desculpe e muito obrigado. Com essas 4 expressões eu contenho todas as fórmulas em que eu reconheço o espaço do outro, não posso passar por cima dele, que ninguém tem obrigação nenhuma comigo, que tudo que me derem é um favor e que eu não sou o único nesse universo e posso errar. Por favor, me desculpe, com licença e muito obrigado. Certa feita, uma amiga, muito melhor em inglês do que eu, corrigiu a pronúncia do carro que eu tinha então e me disse que eu havia adquirido um Tucson, não uma Tucson, que este C não se pronunciava, por algum motivo que só os indígenas do Novo México dominavam. Ela tinha razão. Essa é a parte da cultura formal. Essa é a parte em que eu aprendo coisas. Essa é a parte que eu descubro coisas que a gente chamaria de memória, e muito importante. A parte complicada do mundo é a cultura em geral. É aquela que distingue o fato de que todos aqui que estão me ouvindo e um dia estudaram no exterior como eu, sabem que o que se aprende na sala de aula você compreende. Que a aula de um professor formal em Paris ou em Oxford, você anota, se sente bem, fica feliz pelo seu domínio linguístico. Aí você vai para o bar com os colegas e de novo não entende sêmen algum. Que isso leva um tempo enorme para você compreender a língua do bar, a língua rápida, não apenas pelas gírias, não apenas pelas referências à cultura pop, mas porque a língua do bar é a língua viva, aquela é o berçário da língua. A língua da sala de aula é o necrotério da língua. Aquele é fácil de captar, porque ele se apresenta como osso, preenchido com os músculos corretos. Tudo é um exercício. Minha primeira aula de História da Arte na França, a professora disse que nós trataríamos de Givenchy. E eu perguntei à minha colega, o que é Givenchy? Ela me olhou com aquela cara, sabe? Levar os bárbaros brasileiros, que povo tosco. E a professora escreveu no quadro, Da Vinci. Givenchy significa que Leonardo nasceu na aldeia. Givenchy, né? 20. Depois me acostumei, Manhattan, Miami, depois me acostumei com essas coisas. Bem, tudo isso é para dizer que a cultura em geral é muito complicada, porque ela vai inclusive tentar explicar a vocês como funciona essa percepção de que a língua seja viva, como ela é. Língua é um fenômeno vivo. Essa é a beleza da língua, e essa é a morte do tradutor. Se vocês notarem que língua funciona como um exercício físico, basta parar de fazer 2 meses que vocês começam a perder a prática. Basta aí. Língua é viva. Vejam o tempo. Quem lembra da palavra bocumoco? Junção na década de 70 de uma propaganda de Guaraná entre as palavras bocó e mocorongo, significando ambas idiota. Surgiu a gíria, surgiu o slang bocumoco. E se usou muito na década de 70, quando a Augusta era carpetada. Depois ficou cafona, brega. Kitsch é um termo sofisticado do alemão. E hoje, esta palavra extraordinária, que contém todo o universo nela, que só tem um equivalente semântico, que é o só. A palavra que é o Aleph, o conto do Borges, que contém todo o universo, nem. Você vai? Nem. Você gostou? Nem. Né? Isso é bonito? Nem. Que significa nem, ó brasileiros que estão no auditório? Não tenho a menor ideia, mas é algo como, em geral, negativo. Nem. Junto com só, são a nossa novilíngua. São esse novo 1984.
Aprendi agora no supermercado, há menos de um mês, uma nova gestação linguística. Perguntei à moça do caixa, diante de várias questões que eu propunha a ela, perguntei didaticamente: você entendeu? Ela me respondeu: entendeu. Está surgindo um tempo verbal único, um modo que não tem mais pessoa ou tempo verbal, que se conjuga, creio, eu entendeu, tu entendeu, ele entendeu, creio. A língua está se transformando, gente. Vocês estão rindo, lembrem. No século XVIII nós dizíamos aqui na colônia, vossa mercê. No século XIX surgiu você. Hoje, graças à internet que está tornando tudo semita, ou seja, sem vogais, surgiu VC. Em breve, apenas foi nem. A língua está em transformação. A língua se transforma e o tradutor é um comunicador também dentro do código da própria língua. Por isso que é difícil fazer isso. É um espaço que diriam os antropólogos de alteridade, significando que é um espaço em que seres distintos, com culturas distintas, alteram em latim o outro, entram em contato. Esta língua é um desafio que o especialista François Hartog chama pela palavra grega toma, a maravilha, que às vezes eu tenho palavras e conceitos que não têm tradução. Quando ele analisa como Heródoto descreve outros povos, ele dá várias pistas que não vem ao caso desenvolver, mas ele fala em palavras que são toma, algo que não tem no outro, é a maravilha, é uma categoria também. Bem, a língua se transforma no tempo, no espaço e nas classes sociais. Mais da metade das palavras da língua inglesa provém do latim. Mas o usuário normal da língua das ruas quase não usa palavras de origem latina. Essa capacidade que o inglês teve e que eu sempre disse aos meus alunos de tradução, quando Sir Walter Scott escreveu o primeiro romance histórico da história, Ivanhoe, ele disse que estranha língua é essa, em que o animal morre pig e chega à mesa como pork, porque quem mata é um camponês anglo-saxão, quem come é um nobre normando. Logo, essa diglosia, essa convivência entre palavras latinas e germânicas ou anglo-saxãs existe também na língua portuguesa entre a língua falada e a língua escrita, levando o nosso grande Mário de Andrade a dizer que nós somos tão ricos, tão opulentos, que temos duas línguas, uma para falar e outra para escrever. O tempo muda, o seu olhar tem que mudar, e esse olhar muda as coisas quase que instantaneamente, e a habilidade do tradutor, depois de dominada a parte técnica, chama-se sensibilidade. Traduzir é muito técnico no conhecimento e muito arte na execução. É técnica, mas é arte. Envolve intuição, envolve conhecimento. Tradutor que só tem conhecimento vira programa de tradução. Tradutor que só tem sensibilidade enrola. É preciso a técnica também. E por fim, já que me pediram que tratasse de um outro desafio comum a todas as profissões, mas em particular na de vocês, a questão ética. Aqui simbolizada por aquela figura que vimos em tantos desenhos animados, um demôniozinho e um anjinho dizendo o que fazer, simbolizando que temos escolha, livre-arbítrio, simbolizando que existe uma grande ética, que são as normas de conduta em geral, e uma pequena ética que nós damos o bonito nome de etiqueta. Etiqueta não é um debate sobre o uso correto de garfo e faca. Etiqueta são as regras de convívio com os outros. Essa é a pequena ética, é onde eu começo a ética, o espaço alheio, multiplicando as 4 expressões básicas da sociabilidade humana.
por favor, com licença, me desculpe, vou usar próclise, me desculpe e muito obrigado. Com essas 4 expressões eu contenho todas as fórmulas em que eu reconheço o espaço do outro, não posso passar por cima dele, que ninguém tem obrigação nenhuma comigo, que tudo que me derem é um favor e que eu não sou o único nesse universo e posso errar. Por favor, me desculpe, com licença e muito obrigado. Quem domina todas as regras de garfo, facas e copos, mas maltrata o garçom, entendeu a parte idiota da etiqueta e não entendeu a parte central. A parte central da etiqueta, gente, é capacidade de olhar para as pessoas como iguais e todas dignas de serem bem tratadas. Como eu já disse diversas vezes em cafés filosóficos gravados, respeitar a pessoa superior a mim não é etiqueta, é bom senso. Respeitar ao ministro do Supremo Tribunal, respeitar ao homem de 2 metros, 120 quilos de músculos, não é etiqueta, é Newton, massa maior, massa menor. Respeito existe a partir do convívio com a faxineira terceirizada do prédio. Aqui se começa a falar de etiqueta, o convívio. Essa etiqueta tem que ser recuperada no ônibus, no metrô, na escola, na empresa. Mas vamos falar da grande ética, aquela que Aristóteles chamou pelo nome do filho, Ética Nicômaco. O único livro que tem o nome de alguém da família dele, que é também o nome do pai de Aristóteles. Lá ele diz que a virtude ética é adquirida pelo hábito, ou seja, ninguém nasce ético. Nenhum bebê é ético. Nenhum bebê na história jamais pensou, não chorarei essa noite, porque minha mãe está cansada, seria inadequado. Nenhum bebê jamais pensou, não molharei essa roupa, porque meu pai se esforçou muito para comprá-la. Os bebês fazem o que querem, na hora que querem, são máquinas de excretar e de ingerir. Cabe aos pais, diz Aristóteles, cabe aos professores fazê-los adquirir a ética, que é a noção de que existe alguém além de mim. Alguns conseguem aprender. Ética é a noção de que eu não estou sozinho nesse mundo. Ética implica responsabilidade. Responsabilidade aristotélica é trazer o meu eu na resposta. Parar de culpar aos outros, terceirizar a culpa, excluir-me da história. Nossa tendência, especialmente na cultura brasileira, é a exclusão do eu. Faz 35 anos que eu dou aula, há 35 anos meus alunos se atrasam. Há 35 anos eu pergunto, você está atrasado? Estão. A única resposta lógica aristotélica é sim. Eu nunca ouvi um sim. Sempre é. Você está atrasado? Não, foi o ônibus. Não, foi o celular. Não, minha mãe não me chamou. Só tem uma resposta para essa pergunta: sim. Você engordou? Não há nenhuma relação entre ética e forma física, obviamente. Você engordou? Não, é tireoide. Todos temos tireoide, todos temos. Não sei quem tirou a tireoide. Ou seja, a responsabilidade é incluir-me na resposta. A responsabilidade é entender eticamente que eu sou um ser histórico, logo as coisas se transformam, podem ser mudadas, tudo pode ser mudado. Ah, as pessoas são sempre assim? Não. Cinto de segurança não existia no nosso vocabulário há 20 anos. Em Brasília, cidade que eu fui quarta e voltarei amanhã, é a única cidade do Brasil onde se respeita a faixa de segurança. Porque foi mudado, mediante coerção. Foi mudado. As coisas se transformam. Eu sou um ser histórico e ética é o diálogo entre a possibilidade do bem individual e o bem comum, porque a ética nunca pode ser bom apenas para o outro ou apenas para mim. A ética é a concessão que eu faço para viver em grupo. Vivendo em grupo eu perco a possibilidade de fazer tudo o que eu quero e ganho a possibilidade de vários benefícios do grupo. A ética é o diálogo entre o meu comportamento e o grande comportamento.
No Brasil, nós temos crescentemente apontado o dedo, com toda razão, para a podridão da política. Com toda razão dizemos, fora canalhas. Com toda razão. E a cada dia descobrimos que esse grupo é maior. Mas temos uma dificuldade enorme para nos incluir nessa questão. Temos uma dificuldade enorme para pensar que não existe essa frase. Eu tenho insistido em artigos de jornal e em gravações. Não existe país com governo ético e população corrupta. E não existe país com governo corrupto e população ética. Em todos os países do mundo, notáveis pela corrupção, como Coreia do Norte, país considerado um dos mais corruptos do mundo, ou notáveis pela transparência, como Dinamarca, em todos há uma junção ética entre povo e governo. Então, responsabilidade aristotélica é pensar que mudar os políticos é relativamente fácil, ainda que traumático. Dizia o grande Essa de Queiroz que políticos e fraldas devem ser trocados com frequência e pelo mesmo motivo. A ética não é apenas cobrar dos políticos o que deve ser cobrado, mas a ética envolve a faixa exclusiva de ônibus, o acostamento, o atestado médico falso. Eu dou aula de ética na faculdade, passo uma lista e um aluno assina pelo outro, na aula de ética. Aprendendo sistemas éticos. Atestados médicos que eu recebo há décadas. E são essas pessoas que não vêm à aula, pedem para colocar seu nome porque estão numa passeata na Paulista para acabar com a corrupção desse país. Bem, é um suicídio nesse caso. Nós precisamos pensar nessas questões de parar utilizando uma ilustração de Gustave Doré para o Paraíso Perdido do poeta Milton, que é a tradição de que o mal está no outro, que o mal está sempre fora de mim, que o não ético é o outro, que o atrasado é o outro. Eu tenho que me incluir. Só existe ética quando eu me incluo na solução do problema. Ética não quer dizer que eu seja perfeito, mas de novo que eu sou perfectível. Se ética fosse o tratado da perfeição, ela seria uma ciência inútil. Ética não é dizer que eu, Leandro, não erro. Ética quer dizer que quando eu, Leandro, erro, eu me arrependo do erro, eu volto atrás, peço desculpas e tento repará-lo. Acabei de levar uma multa de trânsito, algo que não ocorria há muitos anos. A multa foi absolutamente justa. Absolutamente justa. Paguei a multa, assumi os pontos. Tento não cometer aquele erro. E gostaria de que os próximos 5 anos, de novo, pelo menos, eu não tivesse nenhuma multa. Eu sou ético porque eu erro. O que é uma pessoa não ética? Levei a multa, vou passar para aquela tia idosa que ainda tem carteira de motorista. Depois vou tentar recorrer dizendo que eu não estava ali. E assim por diante. A pessoa ética é aquela que erra e reconhece que foi um erro. A pessoa não ética é aquela que erra e fica feliz naquele erro. Essa é a diferença. Desafio de um mundo líquido, usando a expressão do professor Zygmunt Bauman, é a ética como base de um diálogo. A ética é a única base possível para eu me comunicar com as pessoas. A ética é a única coisa que garante futuro para as pessoas. Gente muito mais importante do que nós. Gente com muito mais dinheiro, poder e influência. Gente que mandou nesse país e conseguiu corromper países vizinhos. Hoje desfrutam da hospitalidade curitibana. Pensem, senhores, pensem, senhoras. Se homens multibilionários que pagaram advogados a peso de ouro não conseguiram escapar da cadeia, o meu conselho: nós não temos renda para sermos não éticos. Nós não temos dinheiro para infringir a lei. Porque gente que tinha muito
não escapou. Nós temos uma chance de pensar o nosso futuro, porque graças a uma série de fatores, pela primeira vez, estamos colocando o dedo na figura e na ferida da ética. É a primeira vez na história do Brasil. É a primeira vez na história desse país que há um homem branco milionário preso. Cadeia na história desse país não foi feita para brancos milionários. Eu brinquei com uma moça do supermercado, ela me deu dinheiro a mais, eu devolvi R$2, ela me disse: o senhor é honesto. Eu disse: minha filha, eu sou da elite branca brasileira, a gente nunca rouba pouco. A gente nunca rouba pouco. Quando a gente rouba, é legal. A gente afunda um país. No dia a dia a gente é super honesto, cordato, simpático. Bem, a ética é o futuro. Gandhi, homem que eu admiro imensamente, disse que eu não posso mudar o mundo, obviamente, mas eu posso ser a transformação que eu quero ver no mundo. Esse é um grande conselho ético. Não posso fazer o mundo ficar ecológico, mas eu posso reciclar lixo na minha casa. Não posso impedir a agressividade das ruas contra as mulheres, mas eu posso não ser cafajeste. Eu não posso salvar o trânsito de São Paulo, mas eu posso não ser um motorista assassino. Eu devo ser a transformação que eu quero ver no mundo. Já é bastante, já é muito, se eu conseguir isso. Trabalho é o grande campo para eu exercer a ética. Se eu não exercesse o trabalho que eu faço, escrevendo, dando aula, fazendo palestras, se vocês não exercessem a nobre função de traduzir e interpretar, todo o conhecimento que nós temos estaria inutilizado, porque ficaríamos em casa, voltados para o nosso universo fechado. O trabalho é o desafio de ir ao mundo, enfrentar dificuldades, enfrentar problemas, crescer, transformar grãos de areia em pérolas, tolerar, produzir, voltar para casa cansado, porque a diferença de emprego, algo que me dá dinheiro, e trabalho, algo que dirige a minha vida, é muito grande. Todos aqui já tiveram emprego na vida. Todo mundo já teve algum emprego, algo que eu fiz para conseguir algum dinheiro para sobreviver. Emprego não é ruim, mas deve ser no início da carreira. Agora nós temos que ter trabalho, um projeto de vida. Claro, é o que eu faço. Não é um castigo. Não é algo errado. É claro que eu não gosto daquelas pessoas que segunda pela manhã dão um bom dia entusiasmados na empresa. Acho um exagero. Essa é uma das questões mais difíceis que a gente pode ter de lidar. Quando esse título da reflexão aqui hoje é: se você não existisse, que falta faria? Em última instância, a grande pergunta é: fazemos por merecer? Por merecer a existência, a vida, esse mistério magnífico do qual nós participamos e não conhecemos toda a razão? Essa vida que nós partilhamos com outras formas de vida. Será que nós a desperdiçamos, a colocamos fora? É interessante, porque as homenagens que a gente recebe, elas, vez ou outra, nos levam exatamente a pensar isso. Será que nós fazemos por merecer? Merecer o quê? A amizade que partilhamos, a solidariedade que nos oferece, a alegria que a gente pode ter, os momentos também de fraternidade que se tem, aquilo que é para nós uma condição de existência que não necessariamente é colocada com outras e outros. Eu penso isso no ponto de partida desta reflexão exatamente por isso. Isto é, fazer por merecer. Eu tenho um livro que eu gosto demais de uma frase que nele está, porque é uma frase que circula na internet como sendo da minha autoria. E ela não é da minha autoria. Uma das coisas interessantes é que esse livro, chamado Qual é a Tua Obra, ele tem uma frase de um estupendo político britânico do século XIX, chamado Benjamin Disraeli. Ele dizia: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Basta que a vida curta seja para que a gente consiga apequená-la de algum modo. Claro que a vida é curta. Dura em média hoje 75 anos. 75. Alguns vão mais, outros menos.
Há 100 anos, a vida média era de 42 anos. 42? Diz assim, não é possível. Meu avô foi até 90, mas quantos filhos dele sobreviveram? Minha avó foi até 95, mas lembra, se eu ouvi falar, minha avó, minha bisavó, teve 10 filhos, só 6 vingaram. A vida média era de 42 anos. Quando a gente ouve falar, por exemplo, e você tem alguém que está bem longe, há alguém como Jesus de Nazaré, que viveu até 33 anos de idade, de acordo com a narrativa dos cristãos, 33 a 2000 anos, era alguém absolutamente sênior. Nós precisamos cautela para não refletir fora desse prumo. Claro que 75 anos é pouco. Quando eu tinha 20 anos, alguém de 40 anos estava longe. Quando eu fiz 40 anos, alguém de 60 estava longe. Quando eu quebrei o joelho e tive que operar, a vida ficou longe. Quando eu fiz 60 anos, alguém de 80 está na minha cola. É pouco. É pouco. E ainda com uma encrenca, dividido em 3 grandes ciclos. Do 0 aos 25 você está se montando. Sua estrutura física, psíquica, relacional, cognitiva, reprodutiva, hormonal. Dos 25 aos 50, você está reproduzindo outros humanos e trabalhando em alta intensidade. E dos 50 aos 75, você se prepara para o check-out. O desembarque se aproxima. Cada dia começa a desabilitar mais aplicativos. Do 0 aos 25 você monta. Dos 50 aos 75 você desmonta. Pelo meio, você trabalha muito, estuda muito, assiste palestra, depois vai embora. Se bobear, desperdiçou. Já imaginou? Você fala, então eu vou largar tudo e vou viver na Ilha do Mel, em Jericoacoara, né? Vou ficar lá no Bonete, na Ilha Bela, nunca mais ninguém vai me tirar. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de ser importante onde você está. Na tua família, na tua escola, no teu trabalho, na empresa, na tua comunidade. Não é largar, não estou falando de desistência. Eu estou falando de persistência. Que é outra coisa. É claro, do 0 aos 25 você monta. Dos 50 aos 75, você sabe, eu estou nessa fase. Cada dia no meu café da manhã tem menos comida e mais caixinha de remédio. Você vai atravessar uma rua em São Paulo, você vê um carro, fala, seja o que Deus quiser. Vocês estão rindo? Cada dia você tem menos bíceps e mais pânceps. Certo? Mulheres não riam. Vocês vão um dia ser atingidos em cheio pela lei da gravidade. Tudo vai apontar em direção ao solo. Você vai ter que escorar com veneno botulímico. Vai entrar na fase que a gente chama de California Dreams, que é The Mamas and the Papas. Vocês estão rindo? Por que a gente ri? Sabe por quê? Porque faz escuro, mas eu canto. Faça por merecer. Olha só, do 0 aos 25 monta, e depois, claro, eu vou contar uma história, ela é um pouco politicamente incorreta, mas ela serve para ilustrar isso. Um grupo de meninos, aos 20 anos de idade, sentados num bar, à noite, tomando uma cerveja, aí um vira para os outros e fala assim, gente, ô velho, eu conheci uma menina, isso aos 20 anos de idade. Aos 40 anos de idade, o mesmo grupo está sentado, o cara falou assim, gente, mas eu conheci um restaurante. Aos 60, o mesmo grupo está ali, o cara fala, gente, mas eu conheci um médico. Vai alterando a referência em algumas situações. Nós temos uma encrenca adicional. A vida dura em média 75 anos e nós somos um animal que dorme demais. Dorme demais. Há pessoas que dormem 8 horas num dia. Isso dá 1/3 do dia. Num dia de 24, 1/3 do dia, o que significa que numa vida de 75 anos você dorme 25 anos. 25 anos dormindo. Entre você conta a pessoa numa segunda-feira, falei que você fez no fim de semana, aproveitei e dormi direto. Tô louco para chegar outro feriado para eu dormir 3 dias inteirinho. Parabéns, chama-se animal racional. Já pensou? Nós somos um animal que dorme demais. Nós temos outra encrenca. Nós somos um animal que come demais. Nós somos o único animal, o único, que faz uma coisa que nenhum outro faz. A gente come sem ter fome e transa sem estar no cio. Isso é uma característica só nossa. Nós somos o único animal em que a natureza não dá todas as ordens. Por isso que nós somos livres. Nós somos capazes, por exemplo, de fazer sexo sem estar no cio, que é uma coisa só nossa, e de alguns primatas, mas nós somos um outro primata, e isso só nós fazemos, o único que come sem estar com fome. É tal ponto que você acabou de jantar. Se você passar e tiver um pão de queijo, você vai e pega. Tem uma bolachinha, você vai. Alguém te oferece um amendoim, você aceita.
Aliás, há uma história antiga que diz que a pessoa mais corajosa do mundo, o maior ser corajoso do mundo, é a pessoa que aceita um só amendoim. A pessoa dá, ele pega e fala que eu não, obrigado, estou satisfeito. Um sinal de valentia. Nós somos um animal que come, em média, 1,5 kg dia de alimentos. 1,5 kg dia. Você diz, não, claro, um copo de água com 500 ml tem 500 gramas. Se eu tomar 3 desses num dia, eu já tomei 1,5 kg. 1,5 kg dia de sólidos, líquidos e gasosos. Você teve gente que tomou café de manhã, comeu um lanchinho antes do meio-dia, almoçou, tomou um lanche à tarde, já jantou, tá louco para jantar e ainda vai comer alguma coisa antes de dormir para não acordar com fome no meio da noite. 1,5 kg dia. Como tem fome no planeta, ainda, mas não para sempre, significa que vários de nós comemos mais, é claro. Você não daria essa média. 1,5 kg dia de alimentos, ao final de uma vida de 75 anos, dá 42 toneladas de alimentos. Enquanto você estiver vivo ou vivo, você terá comido 42 toneladas de alimentos. Sólidos, líquidos e gasosos. A questão é que nós somos um animal que não tem só sistema digestório, nós temos sistema excretório também. E para o planeta não sair do eixo, a lei de Lavoisier tem que imperar. Por isso cada um de nós também libera diariamente 1,5 kg de dejetos, sólidos, líquidos e gasosos. O que significa que ao final de uma vida, você terá deixado 42 toneladas de excrementos. Quando você se for, o universo não será mais o mesmo. Você terá dele deglutido 42 toneladas e deixará como herança às próximas gerações 42 toneladas de dejetos. Qual é a tua obra? Você sabe que tem gente que mata, liquida, humilha, destrói, só para poder dormir mais do que é necessário, comer mais do que precisa e excretar em banheiros especiais. Interessante. Os programas de TV que fazem mais sucesso são aqueles que mostram as pessoas comendo, bebendo e excretando, trancados em lugares. Comendo, bebendo e excretando, a pessoa diz que não tem 1 hora por dia. 1 hora por dia para ela ver lua junto, fazer uma oração, cantar, ler alguma coisa, fazer um trabalho de voluntariado. Mas ela tem 1 hora por dia para ficar parado vendo na TV pessoas comendo, bebendo e excretando pelos 7 ou 8 orifícios que tem. As revistas que mais vendem são as que mostram os chiques e famosos nas suas camas, nas suas mesas e nos seus banheiros. Isso é o reino da mediocridade. Depois morre. Sabe o que fala na hora que está morrendo? Eu escrevi isso no livro Qual é a Tua Obra. Eu gosto dessa perspectiva de pensar. Sabe o que a pessoa fala quando ela está morrendo? Quem aqui é médico ou médica sabe disso. Ela não gruda na tua mão e diz assim, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia que eu quero mandar em mais gente. Doutor, por favor, deixa eu viver mais 1 hora que eu quero humilhar mais algumas pessoas. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais 1 semana que eu quero estragar um pouco mais o meio ambiente. Sabe o que as pessoas falam quando elas estão morrendo? Quem aqui é da área sabe, ela gruda na tua mão e fala, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais um dia só para eu abraçar meu irmão, com quem eu briguei faz 10 anos, a gente nunca mais se falou. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo mais um pouco, só para poder brincar com os meus filhos, que eu achei que eu não tinha tempo. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo só mais um pouco, só para poder dizer para minha mulher o quanto que eu amo, porque eu achei que se eu falasse muito isso, ela ia ficar mal acostumada, o que é verdade. Nesta hora, claro, nós não podemos deixar de lado algo que nos marca imensamente. A ideia de algo que afaste a mediocridade, ela carrega como requisito uma atitude decisiva e que seja corajosa também. 19 de novembro de 1967, há 55 anos, morreu no Rio de Janeiro um dos nossos maiores escritores, que é Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é um mineiro nascido em Cordesburgo, cidade do coração, faleceu de infarto no Rio de Janeiro há 55 anos e deixou uma obra magnífica. E numa das coisas mais belas da obra Grande Sertão Veredas, ele escreveu no determinado trecho: a vida quer da gente é coragem. A vida quer da gente é coragem. Coragem para quê? Coragem para ir buscar, coragem para não desistir, mas especialmente coragem para não ser medíocre. Em que a gente edifica a nossa competência como sendo resultado de uma dedicação que tenha como marca central a possibilidade de não se diminuir. Talvez uma das frases que mais circula no mundo digital como da minha autoria, e que não é da minha autoria,
que está no livro Qual é a Tua Obra, e depois eu retomo no livro Por que Fazemos o que Fazemos, é a frase: a vida é muito curta para ser pequena. Essa frase, que é de Benjamin Disraeli, um grande pensador britânico do século XIX, que aliás foi primeiro-ministro da Rainha Vitória por 2 vezes. Benjamin Disraeli, que disse que a vida é muito curta para ser pequena. E o que é pequena, uma vida que já é curta? Ela ser banal, fútil, inútil, superficial, morna, portanto, ser marcada pela mediocridade. E nesse momento, para ir amarrando um pouco esse trajeto, esse caminho, eu lembro que quando você imagina se a tua dedicação é ao possível ou melhor, há uma pergunta para nós. Na tua atividade, seja onde for, está fazendo o possível ou melhor? Olha, é o meu possível, sim, mas nesse possível que é teu, é o teu melhor? E agora uma pergunta, é o teu melhor possível ou é o teu possível melhor? Interessante, porque isso parece um jogo de palavras, mas merece uma análise. Quando eu digo meu melhor possível, eu estou fazendo da expressão possível o substantivo. E melhor passa a ser o adjetivo. A questão é que eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando que você e eu façamos o nosso possível melhor. O melhor como substantivo, naquilo que ele precisa ser feito. Quando você e eu nos dedicamos ao melhor possível, nós ficamos com o possível muito bem feito. Mas quando eu procuro o meu possível melhor, eu me dedico a fazer com que aquilo que pode ser feito, porque é viável, ele seja feito do melhor modo. E eu conto sempre uma história que depois que se propagou na universidade acabou perdendo a eficácia, mas ela valeu, e até foi postado isso no canal do Cortella um dia, é verdade. Durante muitos anos na universidade, eu orientei alunos de mestrado e doutorado. Vocês sabem que um aluno de mestrado fica conosco de 2 a 3 anos e um de doutorado de 4 a 5. E antes dele defender, o seu trabalho, a tese ou a dissertação, eu, orientador, tenho que fazer a leitura do produto final para autorizar a publicação e o agendamento da defesa. E nos meus 3 primeiros anos, na orientação de teses e dissertações, eu fazia algo que depois que se espalhou, não pude fazer mais. Parece cruel, mas ele ajudava bastante, ajudou, porque uma das coisas mais marcantes é que, por exemplo, um orientando meu de doutorado, depois de 5 anos de estudo e pesquisa, no dia 12 de outubro, dia da criança, me trouxe o material para eu olhar, 450 páginas da pesquisa dele, para eu ler. Eu devolvi para ele no dia 20 de novembro, um feriado em São Paulo e outros lugares, e disse: você faz melhor do que isso. Ele falou: professor, por favor, eu vou me matar. Eu falei: mas antes, procure fazer melhor. Ele levou, trouxe de volta para mim no dia 10 de dezembro. Eu devolvi para ele dia 20 de dezembro, perto do Natal. Falei: você faz melhor do que isso. Falei: professor, por favor, nem o cachorro olha para mim em casa mais. Falei: mas você faz melhor do que isso. Ele trouxe a 3ª versão para mim no dia 5 de janeiro. Me entregou, falou: professor, esse é o meu melhor. Eu falei: esse é o teu melhor? Ele falou: é. Eu falei: tá, agora eu vou ler. Vocês imaginem a reação naquela circunstância. Você está batendo palma para quem? Você imagine o desespero, Na hora a intenção era vir para cima de mim. Só não fazia porque antes que ele o fizesse ou ela, eu pedia algo. Compare a 1ª, a 2ª e a 3ª versão. E você vai notar algo decisivo. Que na 1ª e na 2ª você fez o melhor possível. E eu não queria o melhor possível. Eu queria que você se dedicasse a fazer o possível melhor. O melhor que pode ser feito. Por isso, volto para ir amarrando. Você e eu, naquilo que fazemos o nosso melhor. Eu faço o que eu posso. Interessante, porque nós, nos momentos mais complexos, mais difíceis, algumas pessoas usam a expressão eu faço o que eu posso com reticências, com 3 pontinhos, e dizem eu faço o que eu posso. E outras colocam um ponto de interrogação ao final. E em vez de ela se transformar em desistência, ela se transforma em disponibilidade. Porque a pessoa não diz eu faço o que eu posso, ela diz eu faço o que eu posso. Isto é, eu não deixo de fazer o que precisa ser feito. E se interroga sobre isso. Se coloca a questão.
traz para si a pergunta: eu faço o que eu posso. É diferente de dizer eu faço o que eu posso. Aliás, porque essa mesma expressão pode ser dita de dois modos. Uma é de modo desalentado, pequeno, enfraquecido. Eu faço o que eu posso. A outra é eu faço o que eu posso. Em outras palavras, não deixe de fazer o que pode ser feito. Grande questão. Se você e eu nos colocamos no caminho da reticência, e portanto sou eu uma pessoa reticente, hesitante, que diz eu faço o que eu posso, ou a gente procura naquilo que faz, edificar, consolidar, dar densidade a uma competência no afeto, no trabalho, na convivência. 29 de novembro de 2012, 29 de novembro de 2012, faleceu na cidade de São Paulo uma das pessoas que eu mais admiro no campo do jornalismo, da comunicação, que é Joelmir Betting. Joelmir Betting, um homem nascido em Tambaú, na região da Grande Ribeirão Preto, uma pessoa genial, que veio para a cidade de São Paulo ainda jovem para fazer ciências sociais na Universidade de São Paulo. Aliás, da turma dele, na classe dele, ficava Ruth Cardoso, né, esposa do professor Fernando Henrique Cardoso, Francisco Vefort, que um grande pensador também, que foi genro do professor Paulo Freire, e o grande, o especial, Joelmir Betting, alguém que é marca daquilo que seria o comentário na televisão, na reflexão sobre a economia, sobre sociedade. E ele, Joelmir Betting, começou a sua atividade no mundo da comunicação no campo do esporte. Eu tive a honra de fazer com ele algumas palestras, vez ou outra, não juntos no mesmo palco, mas no mesmo evento, e ele tinha duas coisas especiais na comunicação. A primeira delas é que ele lançava muito mão do jeito caipira que ele carregava, do modo de comunicação que ele aprendia, e ele o fazia sempre com alegria, naquilo que ele chamava de para-choque de caminhão. O que ele aprendia no para-choque dos caminhões. E ele tinha duas coisas que eu nunca, claro, podia repetir com ele próximo, porque seria plágio direto, mas que ajudaria imensamente. Ele citava muito uma frase, ele disse que leu isso num caminhão um dia, que é: antes eu era só sonho, agora nem durmo. Sempre ele citava isso, Joelmir Betting. Antes eu era só sonho, agora nem durmo. E é interessante, porque isso vale para várias coisas, na política, na economia, no futebol, né, em várias circunstâncias. E Joelmir tinha o jeito mais inteligente que eu já vi para terminar uma palestra. Ele o fazia, não tem como imitá-lo naquilo, genial. Demora um pouco para entender a maneira como ele terminava, era muito comum e eu gostava de ver isso, porque quando ele ia concluir a palestra, quando ele dizia isso que eu vou dizer agora, as pessoas demoravam alguns segundos para entender o que ele tinha acabado de fazer. Havia um delay, né, em relação à fala e à compreensão, mas sempre foi muito divertido ficar acompanhando, porque ele terminava a palestra dizendo: bom, eu queria agradecer a presença de todas as pessoas, a possibilidade, né, de terem aqui acompanhado essa reflexão, e eu queria terminar dizendo, dizia ele, queria terminar dizendo que na vida, com toda a minha trajetória e experiência, eu aprendi duas coisas. A primeira delas é nunca dizer tudo o que eu sei. Boa noite e obrigado. E havia uma certa demora para compreender o que ele tinha colocado, mas quando se entendia, a reação era exatamente essa que nós temos agora. No entanto, Joelmir tem uma importância forte na minha vida pessoal, por conta de algo que eu contei a ele um dia e que ele não imaginava, porque eu nasci em Londrina, no norte do Paraná, no ano de 1954. E eu nasci no dia 5 de março. 5 de março, que aliás é o Dia Nacional da Música Clássica no Brasil, porque é exatamente o aniversário de nascimento de Heitor Villa-Lobos. Eu, aliás, nasci no dia do aniversário da minha mãe, Emília, que fazia 25 anos exatamente no dia, né, em que eu nasci. Em 1961, ainda morando em Londrina, eu tinha, portanto, o ponto de fazer 7 anos de idade, em 1961. No dia 5 de março de 1961, que era um domingo, eu fazendo 7 anos, meu pai, Antônio, permitiu que eu pegasse o rádio portátil dele,
Só quem tem muito mais idade, como eu, talvez se lembre de que existia um rádio transistor, que era um rádio portátil a pilha, de uma marca japonesa que era Spica. E tinha inclusive uma capa de couro em volta do rádio. Era uma capinha de couro. Tem gente que encontra isso, né, em alguns museus. E naquele dia, ele permitiu que eu ouvisse o jogo, porque estava jogando naquele dia no Maracanã contra o time do Fluminense, o meu time, que é o Santos. Eu, nascido em Londrina, aquela região no Paraná, torce muito para times de São Paulo, né, e eu cresci torcendo, né, para o Santos Futebol Clube. No dia 5 de março, 7 anos de idade, meu pai autorizou que eu usasse o rádio dele para ouvir o jogo no Maracanã. E nesse dia, o Santos, numa partida do torneio Rio-São Paulo, que é um torneio que fazia o confronto entre os times dos dois estados desde os anos 1930, trouxe o grande ídolo Pelé. Nesse dia, Pelé fez 2 gols. O Santos venceu a partida por 3-1, e uma das coisas mais gostosas é que no gol do Fluminense ficava Castilho, um dos grandes goleiros da nossa trajetória. Para terem uma ideia, ele era o goleiro reserva, né, da seleção brasileira em 1958 e 1962. Quando nós ganhamos os 2 primeiros títulos mundiais, ele era exatamente o goleiro, o Castilho. E na ponta direita do Fluminense, um dos melhores jogadores e técnicos que o Brasil já teve, que foi Tele Santana. Tele Santana era o ponta direita do Fluminense. E o Santos tinha um ataque que, claro, que dá saudade, que era Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. E nesse dia, o segundo gol do Santos, um pouquinho antes do intervalo, foi do Pelé de novo. E foi um gol tão magnífico, tão estupendo, tão inacreditável, tão melhor do que qualquer outra coisa que alguém já houvera feito no Maracanã, que quando ele fez o gol contra o Fluminense, a torcida inteira do Fluminense levantou para bater palma para ele. E eles bateram palma para o Pelé num gol contra o Fluminense durante 5 minutos. Isso é inacreditável. Esse gol foi tão estupendo, tão magnífico. Pena que se perdeu a imagem. Existe o som, a narração do gol, mas a imagem ela teve que ser simulada nos filmes sobre a vida do Pelé. Pois bem, esse gol foi tão estupendo que Joelmir Betting, que na época trabalhava no esporte, ele decidiu que esse gol merecia uma placa. E ele pagou do próprio bolso uma placa e a colocou no estádio do Maracanã, para lembrar exatamente esse gol feito pelo Pelé. A ideia de gol de placa não era do Joelmir, mas foi ele que pagou a placa para se colocar ali, a lembrança, a marca, a recordação de algo absolutamente fora de prumo, estupendo, como fez Pelé, né, naquele dia. Aliás, em 2010, 2 anos antes da morte de Joelmir Betting, Pelé deu a ele uma placa, na qual estava escrito uma placa do homem que fez o gol de placa para o homem que fez a placa do gol. Contava Joelmir que nunca o ressarciram em relação a essa placa. Interessante, porque até hoje, para nós, gol de placa é aquele que é o melhor que você pode imaginar. Tudo que alguém faz e que é absolutamente excelente, a gente costuma dizer, merece uma placa. Isso vale uma placa. E o que é uma placa, se não um lugar onde você consigna, registra, deixa marcado a nossa admiração por pessoas, mulheres e homens em qualquer lugar, que na vida fazem gol de placa. É interessante essa ideia, porque você sabe que a palavra gol, que para nós veio do inglês, no inglês ela significa fronteira, limite. E é gostoso imaginar essa ideia. Depois a gente vai trazer para o português também, como no inglês, como objetivo. Mas na origem a ideia de gol, no inglês medieval, significa fronteira. E tem uma fronteira que a gente não deve cruzar. E sobre ela eu vou falar hoje em alguns momentos, que é a fronteira em direção à mediocridade. Os gregos morreram, Aristóteles morreu, e o pensamento grego foi pouco a pouco sendo substituído por um outro jeito de pensar a vida, o homem, o universo. E esse outro jeito também tinha um grande líder,
um grande mestre espiritual chamado Jesus. Jesus nasceu em Nazaré, 350 anos depois de Aristóteles. Aristóteles, você sabe, era grego, estudou na academia de Platão. Jesus era judeu e se formou no judaísmo. Aristóteles tornou-se um subversivo na academia. Jesus tornou-se um subversivo no judaísmo. Jesus disse coisas que ninguém tinha dito antes. E Jesus, grande sábio que era, respondeu à nossa pergunta: o que a vida tem que ter para valer a pena? E a resposta de Jesus é impactante até hoje. Por mais que vivamos numa sociedade de cultura cristã, a resposta de Jesus, quando anunciada com clareza, produz extraordinário impacto nos espíritos de quem ouve. O filé mignon da vida, a vida que de fato vale a pena, é a vida assumidamente dedicada ao outro. Isso é absolutamente incrível, sobretudo para nós, acostumados a ouvir que o sucesso da nossa vida tem a ver com o nosso próprio ganho, com a nossa própria riqueza, com o nosso próprio conforto, com o nosso próprio poder. Jesus dirá mais ou menos o contrário. O filé mignon da vida, aquilo que fará de você um vivente feliz, é a entrega, é proporcionar, é alavancar, é permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse. É permitir que o outro sorria o sorriso que, se você não fosse, ele não sorriria. É permitir que o outro sinta a alegria que, se você não estivesse, ele não sentiria. E aí sim, você terá vivido vida boa, vida que valeu a pena. Lição de Jesus. Bem, os exemplos podem ir ao infinito. Basta que alguém que você ame fique doente, para que você gaste no único cheque tudo que tinha guardado para si. E aí você descobre rápido o que vale mesmo na hora de viver. A minha filha Natália é a mais nova dos meus filhos, tem 13 anos hoje. Quando tinha 4, foi acometida de gravíssima doença, rara no Ocidente, síndrome de Kawasaki, um vírus letal. Funciona mais ou menos assim: esse vírus só aparece em crianças de 4 a 6 anos. Esse vírus, se desincubar, mata a criança na hora. Mas tem uma vantagem: se ele não desincubar por 2 anos, ele acaba morrendo e a criança está definitivamente curada. 2 anos só, 2 anos esperando. Eu olhava para minha filha na UTI e eu me dizia: por que não troca? Eu fico no lugar. A vantagem é óbvia. Eu fico aqui e a criança fica livre disso. Como não estava dando certo, eu fiz proposta irrecusável. Pegue 20 crianças com isso. Ponha os 20 bichos em mim e liberte as 20 crianças. Agora a vantagem é mais do que óbvia. Não esqueça de pôr a minha filha no meio. Bem, pensando assim, eu aprendi coisas sobre mim, coisas que eu não sabia. Eu aprendi que para mim a vida não era o bem de maior valor. Continuar vivo não era o mais importante, porque se fosse o mais importante, eu não trocaria. Se fosse o mais importante, eu jamais faria aquela proposta. Então naquele momento eu aprendi que havia alguma coisa que valia mais do que continuar vivo. Eu aprendi então a maior lição de Jesus de Nazaré. A maior lição, o que mais vale na vida, o filé mignon da vida. Eu aprendi que o amor vale mais do que a própria vida. Por isso propunha a troca. Mas é claro que por onde você andar, você encontrará o mesmo fenômeno. Pessoas desesperadas lutando para diminuir o sofrimento de quem sofre. Na Boate Kiss em Santa Maria, nos desmoronamentos em Petrópolis e Teresópolis, nos incêndios em São Paulo, pessoas completamente despreparadas se atiravam no perigo em nome da proteção da vida alheia. Você encontra isso por onde você andar. Para desdramatizar, a minha filha, ela está completamente curada, portanto, e ela virou para mim e falou: papai, eu queria comemorar meu aniversário em casa, queria mostrar minha casa para os meus amigos, você deixa? A minha filha sempre pede tudo para mim, porque de mim ela sabe que ela tira tudo que ela quer.
Depois ela só comunica à mãe. Eu já falei com o papai e ele já deixou. Vieram 39, subiram no mesmo elevador, invadiram o apartamento no mesmo segundo. E quando eu vi aquele enxame de criança entrando em casa, me lembrei de uma poetisa búlgara que dizia mais ou menos assim: criança pequena é como água, ocupa todos os espaços. Eu me tranquei no quarto, mas a poetisa tem razão, todos os espaços. Papai, queremos brincar aí também. Minha filha, para onde você quer que eu vá? Você não gosta tanto da padaria? Vai para a padaria e espera lá, leva o celular que eu te aviso. E aí eu te pergunto, que espécie de idiota passaria 3 horas de sábado numa padaria, esperando que uma criança o autorize a voltar para sua própria casa? Esse idiota somos todos nós, não somos? Que um dia percebemos que o sorriso da criança amada vale qualquer padaria. Minha filha me autorizou a voltar, e quando eu cheguei em casa, porque ela é muito legal, ela virou para mim e disse: papai, muito obrigado por ter deixado, eu me diverti muito. Eu sou emotivo, rapidamente as lágrimas brotam, e ela continuou então inapelável: eu queria te dizer mais uma coisa, eu adoro ser sua filha. Nossa, eu para ouvir aquilo passaria uma semana na padaria. Eu acho que eu abriria uma padaria. Nesse momento você poderia imaginar que o exemplo de Jesus encontra abrigo em situações de afetos familiares, e você poderia imaginar que aqui é trabalho, evento profissional, competidores à flor da pele, com sangue no olho e faca nos dentes. A lição de Jesus não encontraria lugar aqui. Eu tendo a discordar. Há 30 anos, como professor universitário, me perguntam por que escolhi essa profissão, e eu costumo brincar dizendo que Jesus explica. Porque se a vida boa é a vida dedicada aos outros, se o filé mignon da vida é a vida onde cada jaula e cada caloria é destinada a alegrar quem está na frente, se a vida boa é a vida em que o outro e o seu desabrochar são o maior valor, admita que a minha profissão é imbatível. Tudo é pelo aluno, é para o aluno, em função do aluno. É o aluno que aprende, é o aluno que se forma, é o aluno que se capacita, é o aluno que se prepara, é o aluno que se posiciona no mercado, é o aluno que volta para você depois que está trabalhando para continuar estudando. Tudo é por ele, cada aula preparada, cada livro escrito, cada ensinamento dado é para que ele possa pensar melhor e viver melhor. Nada volta, nem salário tem. É evidente que é pelo aluno, mas eu falo do professor a título de exemplo. Todas as demais profissões podem ser assim. Quando o médico volta para casa à tarde e às 4 da manhã é acordado, ao se levantar, ele talvez ganhe mais do que o professor, mas não é por causa disso que ele levanta. Nem ele, nem o dentista, nem o advogado, nem o psicólogo, nem ninguém. E aí eu costumo dizer, disse até uma vez num evento de mídia que depois na internet atravessou o país, que trabalhar é quebrar o galho de alguém. Trabalhar é quebrar o galho de alguém com conhecimento de causa. Trabalhar é quebrar o galho de alguém com formação. Trabalhar é quebrar o galho de alguém com método, com expertise, com protocolo. Mas trabalhar é, antes de tudo, quebrar o galho de alguém. Feliz daquele que consegue enxergar na alegria do outro o resultado das suas ações, do seu investimento, da sua dedicação e do seu empenho. E é evidente que alguém como você, que trabalha com um valor maior de felicidade, que é a segurança, é evidente que alguém como você tem claro no seu espírito que se você se empenha por progredir, por ampliar seus negócios, por servir ao maior número de pessoas, muito antes do que pensar no próprio enriquecimento, muito antes de pensar no próprio acúmulo de recursos, muito antes de pensar na própria fatia de mercado, muito antes de pensar em si, você sabe o quão bem você faz às pessoas que bateram a sua porta. Você sabe o quanto as pessoas confiaram em você para bater a sua porta. Você sabe o quanto as pessoas que não dominam o setor como você domina, confiaram em você para entregar a você a segurança daqueles que ela mais ama, seu maior tesouro, seu bem mais precioso. E você enxerga isso,
entende a responsabilidade que é a sua, e sabe que a tua maior responsabilidade não está na simples ampliação dos teus negócios, mas está na proteção daqueles que acreditaram em você, na proteção daqueles que em situação de não defesa, de situação de insegurança, vieram bater a porta e confiaram nos serviços que oferecem. Portanto, você entende que só isso dará a você a dimensão do sentido do trabalho, o sorriso do outro, muitos outros, mas muitos outros, famílias inteiras, enorme quantidade de gente que sorri um pouco mais, por se sentir um pouco mais seguro. Aí está o sentido do seu trabalho. O resto é tabela, números, gráficos, de frieza impiedosa, e que pouco ou nada justificariam o seu empenho extra, a sua dedicação extra, porque é exatamente olhando no olho daqueles que confiam em você, que você se sente importante, e não contribuindo com números frios e porcentagens que nelas mesmas nada querem dizer. Essa é a lição de Jesus de Nazaré. Até porque você um dia vai perceber que não precisa jantar 5 vezes na mesma noite. Jante só 4. Vai fazer bem para você, e você terá gente feliz do lado, gente que não ia comer, te fazendo companhia. Uma homenagem a Jesus, segundo o sábio do nosso encontro. Portanto, meus amigos, como seria bom se vivêssemos numa sociedade assim? Numa sociedade onde, além de nos preocuparmos conosco mesmos, o que é legítimo, tivéssemos a preocupação de manter todo mundo minimamente feliz. Você se lembra que eu dei o exemplo da casa que você morava sozinho e agora mora com alguém? E aí fica fácil você ver que aquela pessoa está triste. E ela fica triste quando você usa o banheiro de porta aberta, quando você deixa a toalha molhada em cima da cama, quando você não é higiênico, e você vê a tristeza da pessoa, e aí você tenta agir de maneira melhor, para que aquela pessoa não tenha que suportar os seus hábitos pouco conviviais. Quando é 2 pessoas, é mais fácil de ver. Como seria bom se tivéssemos a lucidez de perceber que cada coisa que fazemos tem um impacto infinito na alegria e na tristeza das pessoas. Eu, como professor, formei milhares de pessoas nos 30 anos de atividade docente. E na internet formei milhões de pessoas. Mas aí você percebe que o impacto daquilo que você faz é muito maior do que você imagina, gerando alegria e tristeza às pessoas, e você começa a se dar conta da responsabilidade que é a tua de se posicionar sobre coisas tão importantes como aquelas que eu ensino. E aí você começa a se dar conta que você trabalha, e o valor do teu trabalho não é o salário que você ganha, mas é o que você proporciona no mundo. As milhões de pessoas que me param por onde eu possa passar para fazer selfie, fazer um agradecimento, lembrar do vídeo esse, lembrar do vídeo aquele, lembrar das coisas que lembram e eu até mesmo já esqueci, mas agradecem e lembram do momento das suas vidas em que, assistindo o meu vídeo, foram impactadas e tomaram uma nova direção. Professor, larguei da minha mulher porque eu ouvi o senhor, aquilo era uma víbora. Falei, meu amigo, eu não disse nada disso. Disse sim. Disse que nós temos que lutar pela nossa alegria, e aquela mulher me entristecia à morte. Mandei ela embora, estou muito melhor. E eu, nossa, que caralhos eu fiz, velho. Nossa, e aí você percebe que no mundo haverá efeitos do teu trabalho que vão, e o atleta que está ali sendo exibido, que tem o seu torcedor, esse atleta deveria imaginar o quanto as alegrias e as tristezas, elas oscilam por conta da sua performance. E é por isso que dá gosto de ver aquele cara que de maneira genuína sai correndo que nem um louco, dá um carrinho, impede o gol adversário, levanta, bate no peito e diz, caralho, eu me esforcei e eu impedi a sua tristeza. E aí a torcida grita o nome dele,
Aloísio Boi Bandido, né? Não é um craque, velho. Não tem craque chamado Boi Bandido. Não tem craque, mas é raçudo, e bate a cabeça. Aquele outro uruguaio, lateral esquerdo, bateu a cabeça. Não, eu não vou sair. Não, mas você tá tonto, foda-se, eu vou continuar aqui. Nossa, por quê? Porque são as alegrias e as tristezas de milhões de pessoas que dependem de você, e você entende a responsabilidade que é a tua, e aí você também não entende aquele jogador blasé, que tal, aparentemente um pouco desmotivado, aparentemente pensando só na sua carreira e no seu salário, aparentemente sem coisa, parece que precisa de injeção de ânimo, de motivação, sem perceber que o seu desinteresse pelo jogo é a tristeza de tanta gente que talvez ele nunca venha a conhecer. Por essas e por outras, o valor do trabalho do médico está na vida do paciente. O valor do trabalho do dentista está na dor do dente. O valor do trabalho do advogado está na liberdade do cliente. O valor do trabalho do psicólogo está na sanidade mental do seu paciente. O valor do trabalho do professor está no aluno. E o valor do trabalho do atleta está no torcedor, na alegria do torcedor, que ele talvez não conheça, que ele talvez despreze, mas que é o grande manancial de valor do seu trabalho. E aí, é claro, entendendo que a nossa vida tem valor, porque a gente consegue fazer a vida dos outros melhor, não tem como continuar sendo asqueroso, desonesto, ladrão e pegando para si o que não deveria ser seu. Nesse momento você me olha e diz: professor, eu entendi bem que ética é a gente lutar para que todos tenham uma chance igual de ser feliz. Professor, o senhor podia, antes de ir embora, dizer para mim como é que eu avalio um momento da minha vida, um instante da minha vida? Como é que eu sei se há ou não há felicidade? Como é que eu sei, professor, por exemplo, que esse momento aqui ouvindo o senhor foi um momento feliz e valeu a pena ter vindo? Então, eu vou dar o exemplo dos meus amigos de Viçosa. Na Universidade Federal de Viçosa, alguns amigos meus me mandam doce de leite. O doce de leite de Viçosa é o melhor do mundo, na minha opinião. Aí, eu recebo a lata de doce de leite, sento na frente da televisão, ligo lá, São Paulo e Chapecoense, começo a comer o doce de leite de maneira nervosa. Enquanto tem bastante doce de leite, eu vou comendo rápido. À medida que vai diminuindo o doce de leite, eu vou comendo mais devagar. Depois eu passo o dedo na parte comida da lata por dentro, porque eu não quero que o doce de leite acabe, porque como o doce de leite é muito bom, eu não quero que o doce de leite acabe. Deve valer para um filme argentino do Darín, que é muito bom e você lamenta que tenha acabado. Deve valer também para um momento num bar com alguém que você acabou de conhecer e você pede o telefone para marcar de novo. Deve valer também para aquele jogo de bola que você assiste, o jogo passa e você, nossa, não viu o tempo passar. Quando a vida é boa, você não quer que ela acabe. Mas como sendo vida acaba acabando, a gente pode abrir uma outra lata de doce de leite. A gente pode assistir outro jogo. A gente pode voltar no filme do Darín com a mãe para ver o filme de novo. A gente pode pegar o telefone da pessoa para ligar para ela e marcar de novo no bar. Um instante de vida feliz é um instante de vida que quando acaba, você tem vontade de repetir. Eu espero que pelo menos por um segundo tenha sido assim. Eu espero que pelo menos por um segundo eu tenha te ajudado. Eu espero que pelo menos por um segundo você tenha desfrutado das coisas que eu falei. Eu espero que pelo menos por um segundo você tenha se enriquecido de alguma forma. Eu espero que pelo menos por um segundo você tenha pensado em ser meu aluno, pensado em ler alguma coisa que eu escrevi. E se alguma dessas coisas aconteceu, você tem que aceitar. Nesse segundo aí, você foi feliz. Eu te fiz feliz. E se eu peguei o avião meio torto, meio na correria, meio correndo risco para chegar aqui, a única meta que eu tinha aqui era essa. Era proporcionar a você o que de melhor uma pessoa pode proporcionar a outra pessoa. Pense nisso na hora de dar o próximo presente de Natal ou aniversário. O que é que de melhor você pode oferecer? Um segundo de vida feliz. E um segundo de vida feliz é com você.
um segundo de vida que o outro queira compartilhar com você novamente. Eu espero que pelo menos por um segundo tenha sido assim. Em 40 anos, construímos para nós uma sociedade da desconfiança, onde a palavra não vale nada, onde ou somos submetidos à ameaçadora repressão externa, ou então estamos à mercê de um olhar desconfiado de quem jamais acredita na nossa própria intenção. Entendemos aquilo que alguns chamam de erosão do paradigma da moralidade, ou seja, uma espécie de deterioração progressiva da formação moral, de tal maneira que, se existe alguma chance de cercearmos a conduta indigna, é através da repressão externa. Na moral e na consciência, as chances diminuíram demais. Cito sempre o exemplo da minha avó, que morava na rua Manuel da Nóbrega, na frente da Assembleia Legislativa, e que me pedia para comprar pão e leite. Pois eu ia sem dinheiro aos 8 anos, andava 6 quadras até a esquina da Brigadeiro com a Lorena, onde havia uma padaria, e lá eu comprava pão e leite. O padeiro tinha certeza que minha avó passaria para pagar. Minha avó tinha certeza que o padeiro houvera anotado corretamente o que fora consumido, e assim a gente foi se relacionando na moral e na confiança. Um belo dia surgiu no caixa a plaquinha "Não aceitamos fiado", e a plaquinha "Não aceitamos fiado" redefinia nossa relação. Não aceitamos fiado significa passei a desconfiar de você. Não aceitamos fiado significa, se antes você podia voltar para pagar, agora tem que pagar na hora, porque por alguma razão eu comecei a suspeitar que você não voltará. Um dia essa plaquinha desapareceu, e você perguntará: por que a confiança voltou? Não, porque a desconfiança se estabeleceu como protocolo, como procedimento, e ninguém mais cogitaria fiado. Ela se tornou inútil pela consagração da desconfiança. E hoje, se uma criança leva dinheiro, passa pela humilhação de ver o caixa olhando a nota contra a luz para verificar se é verdadeira. Em 40 anos, construímos para nós uma sociedade da desconfiança, onde a palavra não vale nada, onde ou somos submetidos à ameaçadora repressão externa, ou então estamos à mercê de um olhar desconfiado de quem jamais acredita na nossa própria intenção. Essa mesma humilhação da criança passei eu em Porto Alegre, voltando para cá. Hotel nas imediações do aeroporto, 4h30 da manhã, eu fazendo o check-out, sou reconhecido pelo recepcionista que me saúda: professor, sou seu fã, acompanho seus vídeos. Consumo de frigobar? Uma água mineral. Ele então pega o telefone e diz: verificar o consumo do 1414. Na minha frente, menos de 1 metro de distância. Alguém deve ter dito uma água mineral. Ele coloca o telefone no gancho e diz: de fato, uma água mineral. É tanto. Ou a gente se acostuma a engolir sapo, ou a gente se torna cascudo diante de um procedimento que nos humilha, por nos tomar por desonesto e mentiroso a cada segundo, ou saímos agredindo a todos. Às vezes não tem outro jeito, melhor fingir que não ouviu.